palavra que nós temos hoje pouco tempo, mas eu creio que é o tempo necessário para Deus fazer. Você que trouxe aí a sua Bíblia digital, né, ou convencional, queria que você abrisse ela aí comigo em Mateus 27, perdão. Mateus 27. Gente, lá no Capitão foi muito de Deus. Você pensar o tanto de mensagem que eu estou recebendo, que os jovens que estiveram conosco estão recebendo, tanto de pessoas assim, que foi impactada por Deus. E eu tenho um sonho no meu coração por ser um jovem de João Pinheiro e já ter rodado muito. Eu creio que eu voltei para essa cidade e Deus vai permitir que no momento que eu for sair daqui, ou se eu ficar aqui, eu ainda vou ver boa parte dessa cidade servindo a Deus, amém? Boa parte dessa juventude nossa aí, buscando a Deus com intensidade. Já tem acontecido, né? Nós estamos aí fora que eu creio nas outras igrejas que têm feito um trabalho tremendo na cidade, nós já estamos aí com uma média de quase 70 células e eu sei que vai expandir, vai continuar crescendo em nome de Jesus. Mateus 27, versículo 46. Eu não sou de ministrar, geralmente eu leio o contexto todo, eu não sou de ministrar com poucos versículos, mas você vai entender aqui aonde eu quero chegar com essa palavra. Mateus 27, a partir do versículo 46. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então Jesus gritou na língua dele ali: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em algumas versões está escrito: por que me desamparaste? Agora vai lá no Salmo 22, que é um salmo de Davi extremamente profético. Salmo 22. Salmo 22, a partir do versículo 1. Olha aí que Jesuscidência. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes, e te chamo de noite, mas eu não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Versículo 6. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor então. Você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não te ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci e quando eu era uma criança, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento fui entregue aos Teus cuidados, desde que nasci, Tu tens sido meu Deus. Não te afaste de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Baçã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais força. Eu sou como a água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. Versículo 15. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da minha boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorte da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim. Vem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que temem,
Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem se esquece do seu sofrimento. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam socorro. Querido, eu viajo demais na Bíblia, amém? A palavra fala assim, ó: não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do meu espírito. Então, para mim, na minha vida, o descontrole que a palavra às vezes gera em mim é como uma pessoa que está embriagada. Tem momento que eu estou em casa, eu começo a rir sozinho, eu começo a dançar sozinho, eu começo a pular, eu vou ler a Bíblia, eu começo a chorar. Você já viu um bêbado sentado no bar? Ele lembra de alguém, ele começa a chorar, falando que ama. Tem hora que eu fico entregue. E hoje foi um dia assim. Peguei e tal, estava na faculdade, na minha aula de pós-graduação. O seu também foi assim? Ah, achei que seu dia estava desse jeito. Saí da faculdade hoje, da minha pós, ia almoçar na casa de mamãe. Lembrei que estava tendo um encontro. Olhei para o carro, tinha pouca gasolina. Falei, você quer saber? Eu vou cortar direto nessa rodovia, eu vou lá para o encontro. Eu vou lá ver o povo receber, eu vou lá, eu preciso, Deus. Peguei a rodovia, comecei a ir para a fazenda do encontro. No meio do caminho, comecei a olhar a natureza. E a palavra fala que existe um evangelho do reino que é pregado a toda criatura. E é a natureza que nos inspira, a gente pode ver Deus em tudo, amém? Enquanto eu estava indo, de repente, não é novidade, o pastor Nelson começa a chorar. Comecei a chorar, comecei a orar, comecei a clamar, comecei a glorificar a Deus. Na hora que eu estava perto da fazenda, parei o carro naquela estrada, aquela poeira de carro que tinha passado. Subi em cima do carro, irmão. Será que eu estava meio doido? Qualquer um que passava achava que eu estava doido. Subi no carro, levantei as mãos, comecei a adorar a Deus, comecei a chorar. E eu vi aquela fazenda de longe, eu falei, Deus, tem gente ali hoje entregando a vida para o Senhor, tem gente transformando, tem gente sendo curado, tem gente sendo restaurado. Olhei para o lado e que essa árvore, não sei se é ipê, que árvore é essa que tem umas flores roxas hoje? Não é ipê não, é ipê? Vi ele assim e comecei a lembrar do terremoto que aconteceu no México. Engraçado, né? Comecei a lembrar da crise que está acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Comecei a lembrar daqueles refugiados da Síria que morreram tentando atravessar o mar. Comecei a lembrar dos meninos que eu deixei ali na África. Comecei a lembrar da nossa cidade. Lembrei da escola que a gente esteve. Lembrei das outras escolas. Lembrei de inúmeras coisas que passavam na minha mente, coisas até terríveis. Mas quando eu olhei para aquela árvore assim, eu comecei a imaginar, e eu não sei se era uma visão, eu não sei se era imaginação. Eu comecei a imaginar uma pessoa sentada debaixo daquela árvore, em um lugar que não tem nada a ver com a crise que está acontecendo no mundo todo, sentado com a sua Bíblia e recebendo a revelação que eu recebi essa tarde. Você tem noção que o Salmo 122, ele foi escrito mais ou menos 1000 anos antes da crucificação de Jesus? E ele começa com as mesmas palavras de Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani. 1000 anos atrás Davi falou: meu Deus, por que me desamparaste? E ele é um salmo profético, porque tudo que você lê no Salmo 122, no Salmo 22, Jesus passou na crucificação. No Salmo 22 ele fala: eles estão lançando sorte sobre as minhas roupas. As roupas de Jesus foi lançado sorte dividida entre os soldados. No Salmo 22 ele fala: os meus ossos estão à mostra e todos podem me ver. Na crucificação de Jesus, um filme que relata um pouco do que aconteceu, a Paixão de Cristo, você poderia ver sim os ossos de Jesus, porque ali Jesus ele não tinha um corpo tão esbelto, ele era formoso, mas Jesus ele era sem formosura na verdade. Jesus não era um cara forte, ele apanhou muito, ele estava todo desfigurado. No Salmo 22, ele fala o seguinte: eles vieram contra mim, como cães se lançam ao corpo de alguém. E na verdade, a expressão cães, ela remete também à expressão que era usada contra o império naquela época. Quando os homens vêm diante de Jesus, eles já chegam realmente como cães, como leões, como devoradores. O Salmo 22 é extremamente profético, porque ele fala: no meu sofrimento o Senhor me desamparou, enquanto eu te clamei o Senhor não me ouviu. E aí que entra o checkmate que Deus me deu essa tarde. Porque se Deus se calou para Jesus,
Se Deus fez silêncio para Jesus, não foi desamparar. Você entende que simplesmente Deus não respondeu a pergunta? E essa pergunta ela nunca foi respondida. Porque Jesus falou: por que me desamparaste? Houve um silêncio e não houve resposta. Muitas vezes Deus se cala na nossa vida e é sobre isso que eu estou falando hoje. Às vezes nós, jovens, nós estamos vivendo tantas crises, tanta dificuldade. Às vezes a gente clama: Deus, por que o nosso país está vivendo essa corrupção? E às vezes Deus está calado. Às vezes a gente está pensando: por que eu estou sofrendo, Deus? Por que a minha vida está tão difícil? Por que é difícil arrumar um emprego? Por que é difícil conquistar alguém? Por que é difícil isso, aquilo? E Deus está calado. E às vezes a gente tem a ousadia de dizer: Deus se esqueceu de mim. E não, querido, Ele simplesmente está calado. E silêncio é uma das maneiras mais fortes que nós temos de tratar alguém. Você quer tratar a ansiedade de alguém, você faz isso aqui, ó. Alexandre, eu preciso conversar com você, mas semana que vem nós vamos conversar. Hoje é segunda, eu falei para outra semana. Meu Deus, o Alexandre me liga, eu não atendo ele. O Alexandre me manda mensagem no WhatsApp, eu não respondo ele. O Alexandre, na quinta-feira, ele fala: pastor, eu vou no culto, a gente pode conversar? Eu mando só assim: Alexandre, eu falei semana que vem, 3 pontinhos. Meu Deus, será que o pastor Nelson quer comigo? Na época que a gente ia, né, atrás de um namoro, você virava para a menina, e aí, não, tal, queria ver se a gente podia ter alguma coisa e tal, vai aquele papinho, né? Ela fala assim: vou pensar. Ah, não, aquele vou pensar te mata. Você não aguenta esse eu vou pensar. É igual fazer entrevista de emprego, você chega lá, seu currículo, o cara olha: não, muito bom seu currículo, é excelente. Mas eu vou entrevistar outras pessoas, durante a semana a gente liga, e não liga. E você fica lá uma semana, 2, 3, 4, 5 esperando a ligação. Naquele momento, Deus não tinha. Jesus, quando Ele fala: por que me desamparaste? É a parte humana de Jesus gritando. Porque Jesus já sabia que havia um plano de redenção. Ele sabia que, a partir daquele momento, o plano de Deus da redenção da humanidade ia começar. E olha que ali Jesus não estava nem apanhando, ele estava no Getsemane, ajoelhado ali, fazendo a sua oração, sentindo muita pressão. E ele falou: Senhor, por que o Senhor me desamparou? É como se Jesus falasse: eu não posso sentir a presença do meu Pai. Eu não estou conseguindo sentir a presença. Ele esteve sempre comigo, mas nesse dia eu não estou sentindo. Cadê o papai? Ele não sentiu, mas veja que não sentir a presença não é justificativa para que eu interrompa a minha oração. Porque mesmo sem sentir, ele falou assim: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Ele continuou a oração dele. Às vezes a gente vai orar, querido, e Deus não está desamparando, mas Ele está calado. A gente passa tanto tempo sem relacionar com Deus, aí a gente fala: não, hoje eu vou. Você vai para o seu quarto, fecha a porta, 5 minutos nada, 10 minutos nada, 1 louvor, 2 louvor, 3, nada, né? O cantor do CD já está até rouco de tanto tentar te ajudar e você não recebe nada de Deus. Vai ler a Bíblia, não é isso. Você busca e não está ouvindo nada de Deus, mas não significa que Ele não está ali. Ele pode muito bem estar, mas Ele está esperando para ver até onde você vai. Até onde você vai. Qual é o seu limite para buscar a presença dEle? O silêncio dEle te afasta? O silêncio dEle te afasta? Quando Deus está calado na minha vida, eu recorro às grandes coisas que Ele já fez anteriormente, para me lembrar quem Ele é. Eu me recorro 10 anos atrás, quando eu entrei na igreja a primeira vez e nem sabia que Ele estava ali, e Ele já estava de olho em mim. Jesus já estava quase que flertando comigo. Na hora que eu levantei, que eu fiz a minha oração, falei: não, aceito Jesus na minha vida, eu não dou conta de viver do jeito que eu estou mais. Começou meu relacionamento. Eu me recorro 5 anos atrás, no dia do meu casamento. Eu recorro 3 anos atrás, no nascimento da minha filha. Eu recorro 4, 5 anos atrás, 4 anos atrás, na verdade, 3 anos e meio, quando eu estava ali na África. Eu recorro a alguns cultos atrás, quando a gente teve um culto aqui, numa quinta-feira, que Deus derramou o Espírito dele de maneira sobrenatural sobre nós. Eu me recorro à quinta-feira, quando a gente estava ali. Deus pode ficar 1 ano, 2, 3, Deus pode ficar a vida toda calado, se eu for grato às grandes coisas que Ele já fez, e mesmo sem Ele ter feito nada na minha vida,
Se eu me lembrar da cruz, isso é o suficiente. Não precisa falar nada. Se eu me lembrar da cruz e entender o que é a cruz na minha vida, isso já é o suficiente. Deus está calado? Se Ele estiver calado na sua vida, como dizia aquela expressão, né? Don't worry, fica de boa, relaxa, senta no pé da sua cama e vai ler a sua Bíblia. Uma hora você vai entender o que eu estou falando. Eu estava conversando com um irmão hoje da igreja no encontro e ele contando um testemunho e eu fiquei muito chapado a ouvir nele. Ele começava a contar o testemunho e de repente ele começava a adorar a Deus, chorar no mesmo momento que ele estava. Tinha hora que ele não terminava não. Eu, o pastor Leandro, de jeito assim ouvi nele. Dizendo que estava fazendo um serviço numa fazenda. E naquele lugar assim, dizer que viu um senhorzinho. Dizer que ouviu o lindão falar com ele, vai lá e prega para o senhor. Ele falou, Deus, mas eu não sou um homem matuto da roça. Eu não tenho palavra nenhuma, como que eu não sei nem Bíblia direito, como que eu vou pregar para ele? Vai lá e prega para ele. Quer dizer, ele falou assim, não vou falar. Dizer que o encarregado colocou ele, parece, uma coisa assim, para fazer uma viagem junto com o senhor. Pôs os dois no mesmo carro. Ele está no mesmo carro. E dizer que não aguentou e falou assim, eu tenho que falar de Jesus para o senhor. Vamos orar? Aí o velhinho ficou calado, ó o silêncio. Passou um pouquinho, o velhinho virou para ele, não, eu estou precisando de oração. Pode orar. E dizer que começou a orar, e o Espírito Santo começou a inundar aquele caminhão, e dizer que não sabia nem que ele conhecia umas palavras bonitas, e dizer que nem sabia que ele lembrava da Bíblia, e ele lembrava dos versículos da Bíblia, ele foi orando. Aí dizer que o senhorzinho falou assim, não, estou numa vergonha. Ele falou, por quê? Não, eu tenho uma família toda cristã, e eu estou entregue no vício do cigarro. Diz que o senhorzinho tirou um cigarro escondido de um lado, um do outro. Diz que era tanto cigarro que ele ia tirando dos lugares e enchia a mão de cigarro. Falou, você quer saber? Eu quero Jesus, eu não quero fumar mais não. Jogou o cigarro para fora do caminhão. Aí dizer que não entendeu, né, na hora, e continuou orando e buscando a Deus. Às vezes Deus está calado, porque a gente também está calado. Às vezes Deus está calado porque a gente não faz esforço nenhum para chamar a atenção dEle. A gente não faz esforço nenhum. E quando a gente trabalha numa empresa é totalmente diferente. O chefe sai e você fica de boa. Sai na geladeira, pega uma coca, bebe, senta na mesa do outro colega, começa a bater papo. Na hora que você vê assim, pelo vidro da empresa, o carro do chefe chegando, você senta no computador, já põe a mão. Concentração, começa a trabalhar. De vez em quando eu coloco algumas pessoas para limpar a minha casa e eu chego meio que de surpresa. Na hora que eu abro o portão, de vez em quando eu vejo alguém correndo, arrumando um negócio. E a gente devia ter essa noção a respeito de Jesus. Já pensou em puxar saco de Jesus? Como que eu puxo saco de Jesus? Faço o que ele faria. Porque para o patrão a gente faz bonito, para a namorada, não é verdade? A gente tenta, para o sogro então nem fala, né? Você não gosta de futebol, você passa a gostar. Você não gosta de carne mal passada, você passa a comer. Você não gosta de pescar, você fala, não, mas eu posso experimentar um dia. Você não come jiló, a sogra coloca no seu prato, você come e ainda põe um sorriso na boca e fala que está uma delícia. Começa a pensar em Jesus também assim. Ah, Deus, hoje eu não estou com ânimo nenhum de ir nessa célula. Não, mas eu vou. Além de ir, eu vou convidar alguém. Ah, Deus, hoje eu não estou com ânimo nenhum de ir naquele culto. Não, mas eu vou. Além de ir, eu quero sentar lá na frente, eu quero começar a buscar a Deus, eu não estou importando. Começa a ter umas atitudes assim, Um dia eu estava conversando com um amigo e ele me explicou muita coisa de Deus, rapidinho. Ele virou e falou assim, Nelson, você sabe por que tem algumas pessoas que chegam e falam assim, Deus mandou eu te dar essa oferta. Por que tem gente que fala, Deus mandou? Mas na Bíblia está falando para você ofertar. Na Bíblia já está escrito que você tem que abençoar o seu irmão. Por que Deus está mandando nos dias de hoje? Porque tem muita gente egoísta o suficiente para não entender a Bíblia. A pessoa precisa de uma manifestação espiritual. E ele falou assim, tem gente que chega e fala assim, Deus mandou eu te entregar isso aqui. Não, querido, já está escrito, se você quiser abençoar, é você, ué. Deus já falou que você pode fazer isso na vida das pessoas. Não que Deus não possa falar com você, amém? Deus pode te inspirar a entregar alguma coisa para alguém. E aí eu comecei a pensar sobre isso na ótica do dízimo. A Bíblia fala para a gente trazer tudo, de tudo que a gente tem, a 10ª parte, a gente oferecer para Deus, não é verdade? E eu já comentei sobre isso aqui no culto.
todos os dias pela manhã não é uma ciência extremamente exata, mas todos os dias são creditadas 24 horas no nosso dia. Eu falo que não é uma ciência exata porque tem gente que acorda e depois de 5 minutos morre. Você nunca vai saber qual que é o seu tempo. São raras as exceções que você sabe. Mas todos os dias são creditadas 24 horas, então você tem 24 horas, elas são suas. Você já parou para pensar que eu não posso virar para você e falar assim, eu vou te tomar 21 hora. Hoje seu dia vai ter só 23 horas. Já parou para pensar que ninguém consegue te tomar o tempo? Então se eu tenho 24 horas que Deus me deu, eu estou conjecturando, não faz parte do texto, mas qual seria a 10ª parte das minhas 24 horas? 2 horas e 40 minutos, sem colocar mais nada e sem tirar mais nada. E por que a gente não estabelece um dízimo do nosso tempo? Porque quando eu vejo Jesus no Getsêmani, ele estava ali orando, e ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele virou para eles, mas vocês não conseguem? Nem por 1 hora vocês não conseguem ficar comigo? Nem por 1 hora vocês conseguem orar? Nem por 1 hora vocês conseguem ficar acordados? Ou seja, 1 hora era o mínimo que Jesus esperava deles. Nem por 1 hora. A gente passa 3 horas vendo um filme, quando você não marca para ver a trilogia, né, de Senhor dos Anéis, 3 horas, 9 horas, 10 horas vendo a trilogia de Senhor dos Anéis, 8 horas vendo a trilogia do X-Men, sei lá, Harry Potter, tanta trilogia que a gente já viu. Você fala 9, 10 horas do seu dia lá. Se você for igual o pastor Nelson, que deixa para ver as séries depois que elas estão lá na última temporada, você faz igual eu, você fica igual um zumbi, né? Um dia, uma madrugada, no outro dia você fica acordando, você fala, meu Deus, aquela série. Aí você vai ver, por que a gente gasta tanto tempo às vezes com isso e a gente não estabelece um dízimo do nosso tempo para Deus? Começa a sacrificar algumas coisas. Hoje é dia de fazer isso, mas eu vou sacrificar para me estar em Deus, para me buscar a Deus. Nós estivemos ali no Capitão, a ministração, o Guilherme começou a cantar, era 10 horas e alguma coisa. Nós saímos dali, eram umas 11h15, 11h13, uma coisa assim na hora que eu olhei. Foi pouco mais de 1 hora. Milagre, né, o pastor Nelson gastar pouco mais. Eu gastei pouco tempo, porque o Guilherme ministrou 3 músicas. E nesse pouco tempo, Deus já fez algo tremendo ali. Imagina se o povo da escola fala, não, vou dar o dia todo para vocês. Vocês podem vir 7 horas da manhã e começar a entrar nas salas e falar do amor de Jesus. Imagina. Imagina se os nossos governantes parassem a 1ª hora do dia no Congresso Nacional para orarem, independente da sua religião, se eles começassem a buscar a Deus. Imagina se a 1ª hora nas escolas fosse para a leitura da palavra. Mas hoje nós temos o Estado laico, que impede que a gente fale de Jesus da maneira mais simples, através da Bíblia. Hoje nós temos a moral, a ética. Hoje nós temos as inúmeras leis que nos impedem. Os homens estão perdendo a oportunidade de oferecer o melhor para Deus, e estão oferecendo para Deus só aquilo que é secundário. Nós estamos vivendo isso todos os dias. Nós temos horário para entrar no serviço, nós temos horário para sair, nós temos horário para entrar na escola, nós temos horário para sair, nós temos horário para ver o namorado, para ver a namorada, nós temos horário para academia, nós temos horário para tudo. E muitos de nós não têm um horário para Deus. Muitos de nós jamais vamos poder falar, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Que muitos de nós é que estamos desamparando a Deus. Muitos de nós, quando nós temos crise, nós pegamos o nosso celular, mãe, eu estou desesperado, pai, eu estou desesperado, menina, você não sabe o que aconteceu, você liga para a melhor amiga, fulano de tal, você não sabe o que aconteceu, WhatsApp. Eu já comentei sobre isso também. Eu queria um dia, quando eu tiver a oportunidade da minha salvação, eu queria voltar e ver uma fita, ou um vídeo, né? Sei lá tem muito mais, né? Fita é antigo, vídeo é antigo, lá deve ter alguma coisa melhor. Eu queria ver a cara do Espírito Santo. Quando a gente canta que Ele é o nosso melhor amigo, mas na hora que tudo está difícil, a gente corre atrás da nossa mãe. Eu queria ver a cara do Espírito Santo quando a gente canta que a gente não consegue passar 1 minuto longe da presença dEle,
mas a gente deixou de vir no culto por causa do Fantástico, ou por causa da novela, ou por causa de outras coisas. Eu queria ver a cara do Espírito Santo quando a gente fala que Ele é tudo que nós temos de precioso, mas nós deixamos de estar na presença dEle por causa do jogo, por causa do futebol. E você está ouvindo de um cara que ama filme, de um cara que ama jogo. Eu gosto demais dessas coisas, eu estou usando amar, mas eu gosto. Mas não posso sacrificar o meu tempo com Deus para essas coisas. Eu não posso, caso, por exemplo, a Carol chega lá em casa, final do Cruzeiro, do jogo do Flamengo e Cruzeiro, eu sou flamenguista, eu vou ter que interceder demais. Eu estou estabelecendo um jejum, irmão, para ver se o Flamengo aguenta. Aí a Carol chega lá em casa na hora do jogo chorando, desesperada. Carol, pelo amor de Deus, Flamengo e Cruzeiro. Espírito Santo, guarda a Carol em nome de Jesus, agora eu vou ver o jogo no amém. Carol, vai para sua casa daqui a pouco você volta. Não posso, querido. Porque está escrito que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Às vezes eu atendo a Carol e o Flamengo ganha, né? Brincando, né, gente? Deus não vai mexer nessas coisas, não tem nada a ver. O silêncio de Deus pode ser a maior resposta que a gente está esperando. O silêncio de Deus pode ser a maior resposta, porque é no silêncio que eu vou mostrar qual é o meu nível de perseverança. Quando eu orar e eu não sentir nada, se eu continuar, é aí que eu vou mostrar o meu nível de perseverança. Como eu estou preparado para fazer a obra de Deus. Se Deus estiver em silêncio, você precisa ter certas atitudes diante do silêncio de Deus. Se Deus estiver calado, não se mova, fique quieto. Ah, Deus, eu quero orar porque eu quero saber se é de Deus eu fazer tal coisa. Tá bom, você está orando, Deus não falou nada, aí você fala, quem cala consente, né? Então Deus está calado, eu vou lá e vou fazer. Não, querido, com Deus não é assim, você tem que esperar. Não, será que é de Deus? Ah, mas Deus está tão caladinho, às vezes é porque Ele consente. Não, fica quieto no seu lugar, faz igual a Abraão, só se mova se Ele falar com você. Por que as coisas estão difíceis? Por que as coisas em todos os lugares elas estão difíceis? Porque a nossa prioridade às vezes não está sendo Ele. O dia que a gente for a prioridade, que Deus for a nossa prioridade, nós vamos nos tornar a prioridade dEle. Porque eu creio também, querido, que Deus é justo, amém? O camarada está lá gastando madrugada através de madrugada, orando. O camarada está lá buscando, investindo em Deus sem interesse nenhum. O cara está dobrando o joelho e fazendo e não sei o que, isso e aquilo. O cara buscando a Deus. Não é possível que eu vou achar que Deus vai olhar para mim da mesma maneira que olha para o cara. Eu não creio que existem pessoas favoritas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas eu creio na lei da semeadura. Se eu estou plantando a oração, eu vou colher atenção. Se eu estou plantando relacionamento, eu vou colher intimidade. Então, quando você pensar em falar assim, Deus me desamparou, eu quero que você lembre para o resto da sua vida, Ele não desamparou, Ele só está calado. Só está calado. Esperando o seu movimento, esperando ver o que você vai fazer para Ele entrar na sua vida e mudar a sua história, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Pessoal do louvor. Amém. Apaga as luzes aí pra gente, por favor, Lucas. Amém. Eu quero pedir o seguinte: o pessoal que está aqui hoje, tanto nos visitando a primeira vez, quanto o pessoal que veio lá do Capitão, eu queria que no final do culto você me esperasse por 5 minutos, que eu quero conversar com vocês rapidinho, beleza? 5 minutinhos, é coisa rápida. Ah, Deus, te louvamos, Deus. Nós cremos, Deus, que mesmo em meio ao silêncio, o Senhor pode falar muito ao nosso coração, o Senhor pode nos ensinar. Como eu sou grato, Jesus, pelas vezes que eu me encontrei em um beco sem saída e parecia que não existia nenhuma resposta, e parecia que que a situação ia continuar daquele jeito, e o Senhor apareceu de repente e mudou tudo. Meu lindão, como eu te louvo pelas situações de crise, crises existenciais, crises emocionais, crises espirituais,
Como eu te louvo pelos momentos que eu me senti às vezes até desamparado. Mas de repente o Senhor veio, Deus, como aquela canção nos garante, como um vento impetuoso, o Senhor veio, o Senhor mudou tudo. Ah, Jesus, quantas vezes, Deus, nós acreditávamos que nós estávamos sozinhos, e às vezes o Senhor estava ali do nosso lado, nós só não o sentíamos. Quantas vezes, Deus, nós estávamos numa situação tão difícil, quantas vezes desamparados, e o Senhor se estabeleceu, Deus, naquele lugar mudando tudo. Isso acontece, Deus, porque nós estamos, Deus, entregues ao Teu amor. Ah, Deus, nós estamos entregues ao Teu amor, ao Teu cuidado. Ao Teu cuidado. Espírito Santo de Deus, eu peço ao Senhor, meu lindão, que nessa noite o Senhor visite cada coração aqui, como o Senhor me visitou, como o Senhor está me visitando. Que as nossas vidas, Deus, possam ser um reflexo vivo do Teu Evangelho em nós. Muda, porque eu sei que mesmo em meio ao pecado, mesmo quando nós estávamos ali pecando, o Senhor também estava ali, Deus, nos olhando. Eu sei que quando nós estávamos ali clamando, o Senhor também estava ali nos olhando, da mesma maneira que o Senhor nos olha agora. Mas como a Tua palavra nos garante, o Senhor não vê como homem, pois o Senhor olha o nosso coração. Se há algum coração aqui, Deus, duro, se há algum coração aqui, Deus, sem entendimento da Tua palavra, eu te peço, Deus, quebranta esse coração, molda esse coração, em nome de Jesus. Querido, enquanto essa canção é ministrada, faça a sua oração aí no seu lugar, comece a buscar o Senhor. Nosso amigo, aleluia, o nosso amigo Santo Espírito. É no silêncio, querido, que o Senhor quer aquecer o seu coração, que Jesus quer mudar toda a sua vida. Oh Deus, eu louvo ao Senhor pelo silêncio. Cura, Deus, as nossas vidas. Aproveite esse momento, querido. Fala para Ele tudo aí na sua vida. Fala tudo, tudo. Não esconda nada. Aquece, Deus, aquece os nossos corações. Aleluia. Oh. Manifesta, Deus, os Teus sinais em nós, Deus. Aleluia. Mais que ser bem-vindo.
Oh Deus, o que dizer, Deus? O que fazer, Deus, quando o Senhor vem? Nós cremos, Deus, e nós profetizamos e nós falamos, Deus, em todo tempo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, a Tua palavra nos garante que quando um pecador se arrepende, a festa no céu, aleluia. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que mesmo nos momentos de silêncio, o Senhor que nunca nos desamparou, o Senhor que nos amou sem medida, o Senhor que nos entregou, Deus, tudo, para que pudéssemos, Deus, compreender, Deus, quão maravilhosa graça existe no Senhor. O Senhor, Deus, que escolheu, Deus, a dedo cada um daqueles que estão aqui. O Senhor que nos retirou da nossa casa, Deus, e nos separou, Deus, para sermos a herança do Senhor. Deus, nós Te louvamos e Te amamos. Nós adoramos ao Senhor, Deus, olhando para a Sua cruz, nos lembrando, Deus, que o Teu amor, o amor de cruz, o amor que está em nós, está além da compreensão humana, mas pode mudar tudo. Nós cremos, Deus, e profetizamos sobre a vida daqueles que estão aqui, sobre a vida da nossa cidade. A nossa cidade entenderá que a cruz de Cristo hoje está vazia e Ele habita em nosso interior. A cidade entenderá que o Senhor levantará uma geração que em tempo oportuno irá invadir lares, órgãos públicos, órgãos privados, para profetizar no ano aceitável do Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor é mais do que bem-vindo. Faz de novo, faz de novo. Amém, aleluia. Quando a gente orava, o Espírito Santo me lembrava algumas coisas. Quando a gente orava, o Espírito Santo me lembrava de como era a minha vida uma semana antes de conhecer Jesus. E eu confesso para você, querido, uma semana antes de conhecer Jesus, eu não tinha ideia de como a minha vida ia se transformar. Uma semana antes de conhecer Jesus, eu não tinha ideia o quanto a minha vida ia mudar. E eu quero dizer o mesmo para você. No dia que o Senhor te encontrou, foi como se Ele tivesse te pescado. Eu creio que quando você olha para as coisas do mundo, você se sente como um peixe fora d'água. Eu creio que quando você está na presença de Deus, você se sente muito bem acolhido, você se sente muito amado. E é isso que acontece, querido. Ele nos pescou, Ele nos retirou. A palavra nos garante que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É impossível nós voltarmos atrás, porque nós já não temos parte com o mundo. Nós estamos totalmente apaixonados por Ele. Nós estamos totalmente aliançados. E o desafio para você hoje é que você continue chamando a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus no teu quarto. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Fala com seu pai em secreto que te ouve e te recompensará. Chama a atenção do seu pai na hora das tomadas de decisão. Não tome as decisões que o seu antigo eu tomaria. Tome decisões que Jesus tomaria. Quando alguém vier com situações que não condizem com a palavra de Deus, tome a decisão que Jesus tomaria. Ame mais, busque mais, dedique mais, se entregue mais, em nome de Jesus. Você pode erguer as suas mãos para a gente encerrar esse momento tão lindo que a gente teve. Deus, nós te louvamos, agradecemos por cada um que está aqui. Te pedimos, Espírito Santo, leva-nos em paz e em segurança, desfrutando das consolações que estão no Senhor.
Que a graça que está no nosso lindo Jesus permaneça sobre nós hoje e para sempre. E que o teu amor se renove em nós a cada manhã. Amém, querido? Vai em paz, que o Senhor te abençoe. Amanhã às 19 horas, quinta-feira às 19h30. Se alguém puder, os homens puderem nos ajudar a organizar as cadeiras, nós agradecemos. Amém?